Bom dia, eu sou a Gica do Reset Graça, estou lendo com vocês o livro A Revolução da Graça do pastor Joseph Prince. Hoje iniciando a parte 3, Valorize a pessoa de Jesus e o capítulo 11, Cresça em graça ao ouvi-lo. Havia um homem rico que amava seu único filho acima de tudo. Como pai e filho, eles começaram uma coleção de arte juntos. Sempre que tinham algum tempo livre, eles iam a leilões e vendas para adquirir obras e artes raras, tudo desde Picasso a Rafael. Em cerca de 10 anos, eles haviam formado uma das coleções mais raras e valiosas do mundo. Então, um dia, a guerra foi deflagrada e eles receberam uma carta informando que o filho havia sido convocado para o exército. O jovem, sentindo-se compelido a servir ao seu país como seu pai e seu avô haviam feito antes dele, partiu para a guerra. Enquanto estava longe, o filho escrevia para o pai todos os dias. Um dia, as cartas pararam de chegar. Os piores medos do pai se realizaram quando ele recebeu um telegrama do Departamento de Guerra informando que seu filho havia sido morto enquanto tentava resgatar outro soldado. Cerca de 6 meses depois, houve uma batida na porta. O pai abriu a porta e viu um jovem soldado com um grande pacote debaixo do braço. O jovem soldado disse: "O senhor não me conhece, mas sou o homem que seu filho salvou no dia que ele morreu. Enquanto estava me carregando para longe do perigo, ele recebeu um tiro que atravessou seu coração e morreu instantaneamente. Seu filho era meu amigo e passávamos muita noite apenas conversando. Ele falava comigo sobre o seu amor pela arte." O jovem soldado estendeu o pacote e disse: "Sei que isto não é muito e não sou um grande artista, mas queria que o senhor ficasse com esta pintura que fiz do seu filho, retratando a maneira de como me lembro dele." O pai rasgou o pacote e se viu olhando para um retrato do seu único filho. Lutando para conter as lágrimas, ele disse: "Você capturou a essência do sorriso do meu filho nessa pintura, e para mim ela vai valer mais do que todas as outras." O pai pendurou o retrato sobre a lareira. Quando os visitantes chegavam à sua casa, ele sempre atraía a atenção deles para o retrato do filho antes de mostrar-lhe qualquer das outras obras de arte. Quando o pai morreu, espalhou-se a notícia de que toda a sua coleção de obras-primas estava sendo oferecida em um leilão particular exclusivo. Colecionadores e peritos em arte de todo o mundo se reuniram para ter a chance de comprar uma delas. Eles ficaram um pouco surpresos quando viram a primeira pintura do pacote do leilão. Era a modesta homenagem do soldado ao filho daquele homem. O leiloeiro bateu o martelo e pediu que alguém começasse a dar lances. A multidão, composta por pessoas sofisticadas, zombou e pediu que os Van Goghs e os Rembrandts fossem trazidos, mas o leiloeiro insistiu. "Quem vai dar o primeiro lance por esta pintura? $100? $200? A multidão, esperando para ver as pinturas mais sérias, continuou a insistir que o leilão seguisse em frente. Mas o leiloeiro perguntava: o filho, quem vai ficar com o filho?" Finalmente, uma voz lá no fundo disse: "Darei $10 pelo filho." O licitante não era nada mais, nada menos que o jovem soldado que o jovem havia morrido para salvar. Ele disse: "Não vim com a intenção de comprar nada, por isso tudo o que tenho são os $10, mas darei os meus únicos $10 pela pintura." O leiloeiro continuou procurando por um lance mais alto, mas a multidão furiosa gritava: "Venda-o a ele e vamos continuar com o leilão." O leiloeiro bateu o martelo e vendeu a pintura para o soldado pelo lance de $10. "Finalmente, podemos prosseguir com o leilão", gritou alguém da segunda fileira. Mas, naquele exato momento, o leiloeiro anunciou: "O leilão está oficialmente encerrado." A multidão ficou chocada e exigiu saber como o leilão podia estar encerrado quando nenhuma das obras de arte de verdade havia sido vendida. O leiloeiro simplesmente respondeu: "Quando fui chamado para conduzir este leilão, fui-me informado sobre uma cláusula no testamento do morto. Eu não podia divulgá-la antes.
De acordo com o desejo do falecido, somente a pintura de seu filho deveria ser vendida hoje. E aquele que ficasse com essa pintura ficaria com tudo, cada obra de arte da sua coleção. De modo que hoje, por $10, o jovem soldado adquiriu uma das coleções de artes mais valiosas do mundo e toda a propriedade onde ela se encontra. O leilão está encerrado. E com o bater do martelo, ele deixou a multidão sentada, em um silêncio perplexo, olhando para o jovem soldado. Todas as vezes que penso nessa história, penso em como, assim como o pai da história, Deus está procurando por pessoas que valorizem seu filho. Aquele que recebe o filho, recebe todas as bênçãos de Deus. Aquele que valoriza o filho, Deus dá todas as coisas boas que possui. E como valorizamos o filho? Uma das principais maneiras é dedicando tempo para ouvi-lo, para ouvir sua palavra de graça dada a nós e para ouvir o que ele fez por nós por meio de seu sacrifício na cruz. O salmista disse: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo. Salmos 85, 8. A palavra hebraica para paz usada aqui é shalom, que significa inteireza, estabilidade, saúde de corpo e de mente, segurança, contentamento e paz dos nossos relacionamentos interpessoais. Meu amigo, se você deseja experimentar mais dessas bênçãos no seu corpo, na sua família, na sua carreira, no seu ministério, então foque em ouvir Jesus e em crescer no conhecimento dele e de sua graça. A Bíblia nos diz que a graça e a paz e cada boa bênção nos são multiplicadas quando crescemos no conhecimento de Jesus, no nosso Senhor. Ver 2 Pedro 1:2. Ouça suas palavras de graça. Há muito tempo, o Senhor abriu os meus olhos para ver, no relato do que aconteceu no Monte da Transfiguração, o quanto é importante ouvir o Filho de Deus e ser firmado nas suas palavras de graça. Vamos ler essa história com o coração aberto para ouvir a palavra que ele tem para nós. Nos relatos que se encontram nos evangelhos de Mateus e Lucas, vemos como nosso Senhor Jesus levou seus discípulos, Pedro, Tiago e João, a uma alta montanha para orar. A Bíblia nos diz que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Lucas 9:29. Então, duas figuras mais ilustres da fé judaica, Moisés e Elias, apareceram e começaram a conversar com Jesus. Os discípulos, que inicialmente haviam adormecido enquanto Jesus estava orando, despertaram. Imagine o choque e o assombro deles quando viram esses dois grandes homens, um representando a lei e o outro representando os profetas, aparecendo com Jesus em glória. Pedro, sentindo que tinha de dizer alguma coisa, mas sem saber o que dizer, soltou: Mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Lucas 9:33. Ora, Pedro não percebeu que ao dizer isso, estava colocando Jesus no mesmo nível de Moisés e Elias, e o Pai teve de corrigi-lo. Enquanto Pedro ainda estava falando, uma luz o cobriu e uma voz saiu da nuvem dizendo: Este é meu amado filho, a ele ouvi. Lucas 9:35. Quando os discípulos ouviram isso, caíram ao chão, cheios de medo. Jesus foi até eles, tocou-os e disse: Erguei-vos e não temais. Quando eles ousaram olhar para cima, não viram ninguém a não ser o Senhor. Agora imagine essa situação. Você acaba de ser coberto pela nuvem de glória de Shekinah de Deus e de ouvir o Pai dizer do céu: Ouçam o meu filho Jesus. Caído com o rosto colado no chão, absolutamente aterrorizado, você não se perguntaria o que Jesus diria em seguida? Quais seriam suas primeiras palavras? Então o Senhor Jesus vai até você, toca-o de forma calorosa e firme e diz: Levanta-se e não tenha medo. Não é uma cena linda, assim como é lindo o nosso Senhor Jesus? Suas primeiras palavras, quando seus discípulos estavam aterrorizados, não foram palavras referentes a uma nova lei ou um mandamento. Foram palavras de graça. Na verdade, no texto grego original, temos uma imagem mais ampla do quanto as palavras de Jesus foram encorajadoras e de apoio. A palavra erguei-vos nesse versículo é a palavra grega
ageiro, que significa levantar. Jesus, vendo Pedro, Tiago e João caídos com o rosto em terra, não apenas os tocou, ele literalmente os levantou enquanto lhes falava de forma tranquilizadora. Essa é a natureza do nosso Senhor. Sua presença e suas palavras sempre irão levantar você, em seu espírito, alma e corpo, quando você estiver se sentindo deprimido ou com medo. Também é significativo que o Senhor tenha levado especificadamente 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, ao subir o monte da transfiguração. O nome de Pedro, Petros, que em grego significa pedra, é uma imagem da lei. Ver 2 Coríntios 3:7. Tiago é derivado do nome de Jacó, do Antigo Testamento, que significa suplantador. O nome de João, em hebraico, Johanan, é derivado de uma palavra que significa graça. Assim, se você colocar os 3 nomes, Pedro, Tiago e João juntos, verá uma mensagem oculta aqui para nós. A pedra ou a lei foi suplantada ou substituída pela graça. Meu amigo, a graça veio na pessoa do nosso Senhor Jesus e substituiu a lei. Ouça Jesus hoje, ouça suas palavras de graça. A quem você tem dado ouvidos? O Pai disse muito claramente, a ele ouvi, e não a eles ouvi. Naquele monte da transfiguração do nosso Senhor, Moisés e Elias estavam ali juntos com Jesus. Quem foi Moisés? O legislador. Quem foi Elias? Não apenas um profeta do Antigo Testamento, mas também o restaurador da lei. No Antigo Testamento, quando Israel seguia outros deuses, Elias foi ao povo como restaurador da lei. Para os cristãos, a lei de Moisés havia servido ao seu propósito de levar o homem ao limite. Os profetas também haviam servido ao seu propósito de lembrar ao homem das leis de Deus. Ambos serviram aos seus propósitos. Agora é o dia da graça. Esse é o dia do Filho de Deus, não do servo de Deus, mas do Filho do próprio Deus. Infelizmente, há muitos cristãos hoje que colocam Jesus, a graça, no mesmo nível da lei de Moisés. Eles veem como restauradores da lei e lutam para que a lei de Moisés seja restaurada. Mas esse não é o coração do Pai. Foi por isso que o Pai falou e disse, a ele ouvi. Creio que as pessoas que defendem que se traga de volta a lei de Moisés não entendem que não foi o conhecimento da santidade de Deus que veio pela lei, mas sim o conhecimento do pecado. Veja Romanos 3, de 20 a 22. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio um pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Observe que a passagem acima, o apóstolo diz, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, grifo do autor. Você quer viver no agora ou no passado? E você quer conhecer a revelação mais recente da parte de Deus? Bem, a revelação mais recente é a graça. Ela é a revelação da justiça de Deus dada a você como um presente separado da lei. E essa revelação veio através do Filho. É por isso que Moisés, a lei, e Elias, os profetas, foram testemunhas de como devemos ouvir o Filho. A graça somente hoje. A provisão flui quando você ouve. Hoje, apesar do que quer que você esteja enfrentando na vida, dedique tempo para ouvi-lo. Se você está preocupado com algum sintoma físico, continue ouvindo sem parar sobre como nosso Senhor amava curar e ainda cura hoje. Ouça como Ele levou as chicotadas cruéis dos romanos por você para que pelas suas pisaduras você fosse curado. Ver Isaías 53:5. Ouça como Ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos, físico, emocional e mentalmente pelo diabo. Vê Atos 10:38, Mateus 9:35. Ouça sobre como, quando via as multidões, esperando pelo seu toque de cura, Jesus era movido por uma íntima compaixão.
Ele não as via como pessoas com exigências impossíveis, mas como ovelhas que não tinha pastor. Ver Mateus 9,36. E ouça como ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ver Hebreus 13:8. A fé será despertada em seu espírito, e sua cura e saúde divinas inundarão cada célula, órgão e sistema do seu corpo. Amado, se você está ansioso por causa das necessidades e das demandas do amanhã, continue ouvindo sobre como Deus é por você e não contra você. Ouça como ele lhe deu gratuitamente todas as coisas por meio de Cristo. Ver Romanos 8:31-32. De modo que tudo o que você precisa fazer é receber livremente todas as suas bênçãos, inclusive o favor, a sabedoria, a cura e a provisão que você necessita para qualquer desafio que possa enfrentar. Ouça o filho lembrá-lo do seu amoroso Pai Celestial, que conhece cada uma de suas necessidades e promete cuidar de você à medida que lançar os seus cuidados sobre ele e simplesmente buscar seu dom da justiça. Ver Mateus 6:31-33. Meu caro amigo, ao ouvir e se firmar na sua graça para com você, cada preocupação e ansiedade evaporarão como a neve enquanto o sol da manhã se levanta, e você verá suprimento de favor do Senhor renovado para cada nova necessidade. E se já sentiu ferroada da traição, se foi ferido pelas palavras de pessoas próximas a você, ou se está simplesmente se sentindo desanimado, ouça as palavras de consolo do Senhor. Ouça-o dizer a você: nunca o deixarei, nem o abandonarei. Deixe que essas palavras restaurem seu coração, traga estabilidade às suas emoções e lhe deem a fé para dizer com ousadia: o Senhor é meu ajudador, não temerei. Quem mal poderá fazer-me o homem? Hebreus 13:5-6. Meu amigo, para realmente crescer em graça e ver seus frutos se manifestarem em nossas vidas, precisamos continuar ouvindo o Filho e suas palavras de graça. Porque é muito fácil voltar a ter consciência da lei ou das exigências, em vez de termos consciências da graça ou da provisão. Simplesmente veja o que Pedro, Tiago e João fizeram depois do que aconteceu no Monte da Transfiguração. A influência das outras vozes. No relato de Mateus, o capítulo termina com Pedro e Jesus indo a Cafarnaum, ver Mateus 17:24-27. Quando eles estavam ali, os coletores de impostos do templo foram até Pedro e perguntaram se Jesus pagava o imposto do templo. Sim, ele paga, Pedro respondeu confiantemente sem hesitar. Então, lemos que Jesus perguntou a Pedro: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra recebem impostos ou taxa, dos seus filhos ou dos estranhos? A pergunta de Jesus, Pedro respondeu: dos estranhos. Jesus disse: então os filhos estão livres. Ora, do que se tratava toda essa conversa? Como você pode ver, Pedro foi muito rápido em dizer sim aos coletores de impostos do templo e mais uma vez não sabia absolutamente o que estava dizendo. Do que tratava o assunto, na verdade? Debaixo da lei de Moisés, o imposto do templo era para a manutenção do templo, que havia sido construído para Deus. Mas Jesus, como filho, não tinha de pagar o imposto no templo porque ele era maior que o templo. O Filho de Deus viera ao mundo e estava bem ali. Sem ter consciência disso, Pedro havia colocado Jesus no mesmo nível de Moisés, assim como ele havia feito no Monte da Transfiguração. Ora, a motivação de Pedro era correta. Ele estava fazendo isso para honrar Jesus. Ele não queria que as pessoas pensassem que Jesus não pagava o imposto do templo. Mas ele estava inconscientemente olhando para o nosso Senhor Jesus como um mero homem e não sabia que, em seu zelo sincero, havia na verdade rebaixado o nosso Senhor, colocando-o no mesmo nível da lei. A quem Pedro estava ouvindo? Ele ainda estava pensando em Moisés e no que Moisés havia dito sobre o imposto do templo. Ele nem sequer perguntou ou consultou o filho. Anteriormente, no Monte da Transfiguração, ele havia ouvido o pai dizer claramente: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, a ele ouvi.
E, no entanto, antes do capítulo terminar, vemos que Pedro mais uma vez ouviu a Moisés. Mas observe o nosso Senhor Jesus. Ele ficou ofendido? Veja o que o Senhor disse a Pedro. Mas, para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, achará um estáter. Toma-o, entrega-lhes por mim e por ti. Mateus 17, 27. O Senhor não é maravilhoso? Ele mostrou a Pedro pacientemente que o imposto do templo não se aplicava a ele porque ele era o filho do Pai, e estava dizendo a Pedro pacientemente que ele demonstraria essa verdade, reivindicando a riqueza do lago como o Criador. É tão rápido quanto Jesus havia revelado quem era, ele se humilhou e pagou o imposto do templo para si mesmo e para Pedro. Ele é a mansidão, a majestade, a glória e a humildade personificadas. Essa é a excelência do nosso lindo Senhor e Salvador. Seu coração não se enche de calor e amor ao contemplá-lo? Ele é aquele que o Pai quer que ouçamos e que dependamos. E ao fazer isso, somos transformados para sermos semelhantes a Ele de glória em glória. E quantas vozes julgadoras? E como os outros 2 discípulos, Tiago e João, pagaram? Se você ler o relato de Lucas da Transfiguração no capítulo 9, descobrirá que logo depois desse episódio, nosso Senhor Jesus não foi bem recebido pelo povo em uma aldeia samaritana. Quando Tiago e João viram como os samaritanos rejeitaram Jesus e não o trataram com respeito, eles manifestaram e disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir, como Elias fez? Lucas 9:54. Todos os 3 discípulos haviam ouvido o Pai dizer: Ouçam meu filho amado. No entanto, vemos Pedro olhando para Moisés e agora vemos Tiago e João olhando para Elias como exemplo a seguir. O que Jesus disse sobre a sugestão deles de invocar fogo como juízo sobre as pessoas? Jesus disse: Vós não sabeis que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-la. Lucas 9, 55, 56. O espírito de Elias é um espírito de juízo. Jesus disse aos 2 irmãos muito claramente que ao dizer o que disseram, eles não pertenciam ao espírito da graça. O que vemos aqui é na mesma velocidade como que Pedro voltou a ouvir a voz de Moisés, Tiago e João voltaram a ouvir a voz de Elias. Meu caro leitor, esse não é o coração do Pai. Temos de ser sábios a fim de não colocarmos nosso Senhor no mesmo nível da lei e dos profetas. Muitas pessoas hoje ainda lutam pelas vozes de Moisés e Elias, a lei e os profetas, sem entender totalmente que, na nova aliança, tudo se resume a ouvir a voz do Filho de Deus ressurreto. Devemos ouvir as palavras do nosso Senhor, que hoje está assentado à destra de Deus, tendo concluído perfeitamente sua obra na cruz, onde ele tomou sobre si a punição por todos os nossos pecados de uma vez por todas. A lei de Moisés exige, ao passo que o espírito de Elias exerce juízo, invocando fogo sobre aqueles que deixam de cumprir com as exigências da lei. Mas quero que você veja como nosso Senhor Jesus cumpriu ambos. Ver Mateus 5,17. Ele não veio para destruir a lei ou os profetas, mas para cumpri-los. Na cruz, Jesus cumpriu todas as exigências justas da lei em nosso favor e tomou sobre si todo o juízo ardente de Deus pelos nossos pecados. Seu sacrifício perfeito satisfez Deus completamente e silenciou a lei e os profetas. Hoje, nós ouvimos a Ele. Nem a lei, nem os profetas têm a resposta. Por que o Pai quer que ouçamos somente o Senhor Jesus? Por que devemos focar em Jesus e crescer no conhecimento de sua graça? Porque nem a lei, nem os profetas têm a resposta ao nosso clamor mais profundo por intimidade e paz com Deus, por gozo na sua presença e por poder em todas as áreas em nossas vidas. Se olhar para a Bíblia, você verá que, embora Moisés e Elias tenham feito proezas poderosas,
os dois grandes homens de Deus ainda assim falharam no fim. Próximo ao final de sua vida, Moisés feriu a rocha 2 vezes em desobediência. Gritou com o povo, falou inadvertidamente com ira e impaciência e acabou não tendo permissão para entrar na terra prometida. Foi assim que seu ministério terminou. Por que as consequências dos atos de Moisés foram tão severas? Porque ele representou Deus mau. Em sua ira, ele representou um Deus irado e julgador para com seu povo, quando Deus, na verdade, amava e se importava com eles. Isso nos diz que, como pregador da palavra de Deus, precisamos ser muito precisos na maneira de como representamos a Deus. E quanto a Elias? Apesar de vitórias incríveis e de evidências do poder de Deus em seu ministério, em seus últimos dias, Elias achou que Jezabel era maior que Deus e fugiu dela. Seu ministério terminou em depressão e desânimo, ver 1 Reis 19, e seu manto foi passado para Eliseu. Em comparação, onde a lei e os profetas falharam, nosso Senhor Jesus teve êxito. Veja esta bela profecia sobre o Messias em Isaías 44, 1, 3 e 4. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem minha alma se compraz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. Não desanimará, nem se falhará. Embora Moisés tenha falhado e Elias tenha ficado desanimado, a Bíblia nos diz que o nosso Senhor Jesus, aquele que é completamente amável, não desanimará nem falhará. Embora Moisés fosse impaciente, nosso Senhor Jesus foi paciente com Pedro, e ele é paciente com você e comigo hoje, principalmente quando cometemos erros e falhamos. E, embora Moisés tenha falhado em levar o povo de Deus a entrar na terra prometida, nosso Senhor Jesus consumou a obra que seu Pai havia enviado para fazer e nos apresentou todas as bênçãos e promessas de Deus. Ver Efésios 1, 3 e 2 Coríntios 1, 20. Embora Elias tenha ficado desanimado, Jesus não se deixou desanimar pela rejeição dos samaritanos. Ele é a sua rocha e a sua fortaleza quando você se sente desanimado. Todos os maiores homens de Deus no Antigo Testamento, juntos, não podem se comparar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o Filho amado de Deus, e hoje ele diz: levante-se, firme na minha justiça, e seja erguido acima da derrota. Do mesmo modo que nosso Senhor Jesus podia tocar um homem leproso e torná-lo são, ele pode tocar qualquer área de deformidade, fraqueza ou vergonha em sua vida e transformá-la em saúde e força por sua graça. Essa tem sido a experiência de muitos que têm escrito para me contar suas histórias acerca de vitórias incríveis que são conquistadas depois que começaram a ouvir o Evangelho da Graça e a permitir que o Senhor Jesus os levante e os retire de cada poço em que se encontravam. O poder de ouvir Jesus. Deixe-me encorajar você com o testemunho de Javier, um irmão precioso que mora em Illinois. Sou filho de um pastor e fui batizado aos 8 anos de idade. Mas entre os 15 anos e aos 20 anos, tive problemas com bebida, experimentei diferentes tipos de droga e tomei antidepressivos. Casei-me aos 25 anos. Depois de 3 anos, minha esposa finalmente disse que não conseguia lidar mais com o estilo de vida que eu havia escolhido e que estava levando nossa filhinha recém-nascida para morar com sua mãe porque eu estava destruindo minha própria vida e a vida dos que me cercavam. Foi então que clamei a Deus em busca de ajuda. Naquele exato momento, por acaso liguei a televisão e, enquanto percorri os canais, parei quando ouvi este homem de Deus me dizer que Deus me amava. Também ouvi que, independente do que eu tivesse feito, Deus me perdoou e jamais deixará de me amar. Desde aquele dia, tenho gravado e assistido as transmissões destinadas a reinar 2 vezes ao dia. Em 2 anos, pela graça de Deus, parei de beber e de usar drogas. Também parei de tomar antidepressivos e não tive nenhum efeito colateral.
Também recebi o batismo no Espírito Santo depois de assisti-lo ensinar sobre o tema dentro de 2 semanas. Comecei a orar no Espírito. Também vi minha vida espiritual decolar. Minha esposa viu a mudança em minha vida e escolheu não me deixar. Acabamos de comemorar nosso 10º aniversário de casamento em julho e agora temos 2 lindas meninas de 7 e 5 anos. Depois de anos de meditação, estudo e de focar somente na mensagem da obra consumada de Jesus da cruz, iniciei um ministério fundado na graça. Começamos a apresentar o Evangelho da Graça em asilos e iniciamos nossos próprios cultos aos sábados. Quero que você saiba que aprender sobre o Evangelho da Graça através do seu ministério transformou um bêbado deprimido e um viciado em drogas em um pastor saudável e amoroso que leva a mensagem da graça a toda parte. Louvado seja Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Meu caro leitor, seja o que for que você esteja enfrentando hoje, quero encorajá-lo a dar ouvidos à palavra que o Pai disse no Monte da Transfiguração. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ele não está mais exigindo mais nada de você. Cristo veio, ele cumpriu tudo que a lei ordena e tudo que os profetas disseram. Ver Mateus 5,17. A graça chegou. Ouça-o. Dedique tempo hoje para ouvir o Senhor Jesus através de pregações e ensinamentos ungidos que aponte a você sua obra consumada, que o torna perfeitamente justo perante o Pai. Ouça-o revelar seu perfeito amor para você através de sua palavra. À medida que ouvir suas palavras de graça e permitir que elas penetrem profundamente em seu coração, você será inevitavelmente transformado de dentro para fora, para andar em liberdade e ver barreiras serem rompidas de forma duradoura.